realmente possa estar entrando em nossos corações e nos abençoando. É o que te pedimos e te agradecemos, não porque merecemos nada de ti, mas em nome do teu filho amado Jesus, amém. Pastor Felipe. Pela última vez esse ano, bom dia, Maria Igreja. Bom dia. Acabou o ano de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegamos a 31 de dezembro. Se Deus quiser, chegaremos a 1º de janeiro. Com a graça de Deus, mais um ano se passou. Mais um ano nós estamos na presença de Deus. Mais um ano nós estamos firmes na presença de Deus, Porque sempre há, ao longo dos anos que passam, sempre há aqueles que esfriam na fé, sempre há aqueles que deixam a fé, que apostatam da fé, mas é preciso que aquele que julga estar de pé faça o quê? Vigie, para que não caia. É preciso estarmos firmes aos pés do Senhor. Por isso eu digo, o importante é que chegamos até aqui, não apenas por estarmos bem, por termos comida na mesa, por termos uma família, por termos coisas que nos cercam, não. O mais importante disso tudo é verdadeiramente seguirmos na caminhada com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Nesse ponto, eu acho que é o mais importante mesmo da gente dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque o mundo está cada vez mais se afastando de Deus. É preciso que a gente busque, a gente lute pela nossa salvação. É preciso que a gente busque, que a gente lute pela nossa santificação. Ontem à noite eu estava tendo um momento muito gostoso com a minha filha, estava com ela no colo, assistindo alguns louvores no computador. Foi até os 30 anos do Ademar de Campos, e aí estava tocando aquela música que fala sobre o nome de Jesus, nós até cantamos no domingo passado, O nome de Jesus é poderoso. Aí tem uma parte que ele vai dizer assim: o nome de Jesus, não, nome mais puro, nome mais santo. E para mim aquilo bateu de uma forma muito especial, porque ao longo de muitos dias eu tenho visto, infelizmente ali onde eu moro, eu tenho visto gente cultuando espíritos imundos. E naquele momento estava acontecendo mais uma adoração a espíritos impuros, imundos. E eu, chateado com aquilo, mas ouvindo ali os louvores, quando me vê aquele rio de água fresca na alma, aquele refrigério, o nome mais puro, o nome mais santo, é o nome de Jesus. Ele é o contrário, ele é o oposto daquilo. Ele é puro, santo, imaculado. Não, aí me veio à mente tudo aquilo. Qual era o sistema sacrificial do Antigo Testamento? Se apresentava no altar de Deus um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, sem doença, sem cegueira, perfeito, porque apenas um cordeiro puro, santo, perfeito, poderia ser o suficiente para nos fazer chegar à presença de um Deus puro e santo e perfeito. Os irmãos creem nisso? Nosso Deus é santo e Ele diz: santificai-vos. Nós temos que buscar santidade na nossa vida, purificação. Tem um hino que diz, purificação do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Nós precisamos ter essa consciência. Nós somos, nós pertencemos a um Deus puro, santo, maravilhoso.
Não importa se o mundo adora espíritos imundos, não importa. Importa que nós busquemos e adoremos ao Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias então, nesse último dia do ano, no Salmo 65. Salmo 65. Cadê o Gilson? Só para te mostrar que eu leio, vou ler daqui, sem óculos, olha lá. Ó. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne, prevalecem as iniquidades contra mim, ou seja, a imundície. Eu vou trabalhar nisso daqui a pouco. Preste atenção nisso que eu estava falando ainda agora, entre o santo e o profano, entre aquilo que é puro e limpo e aquilo que é imundo. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Não seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu, nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus, na nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão sobre o mar, porque pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza, e que aplaca o ruído dos mares, e o ruído das suas ondas, e o tumulto das nações. E os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente, como o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim o tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com muita chuva, tu abençoas com as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura, destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e cantam. Senhor, louvado seja o teu nome por tudo isso. Obrigado porque o Senhor é digno de louvor, o Senhor é santo, o Senhor é puro, o Senhor é maravilhoso. Iremos te agradecer, usando esse salmo, para ver novamente, em retrospectiva, as bênçãos que o Senhor nos deu ao longo de mais esse ano, e para também, Senhor Deus, colocar em perspectiva aquilo que podemos esperar da tua boa mão, porque o Senhor é Deus que toma conta de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Vejam, meus irmãos, esse é um salmo de louvor de alguém que reconhece a boa mão do Senhor, e de alguém que, ao olhar, diz: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, a ti se pagará o voto. Essa frase final, a ti se pagará o voto, em algumas versões ela vai vir um pouco diferente. Vai dizer que o Senhor é digno de receber a adoração, que o Senhor é digno de receber o voto que foi feito. E numa outra versão, na King James, tanto na King James normal como na King James atualizada, ela vai dizer algo mais ou menos assim: que os votos, mesmo feitos em silêncio, serão pagos ao Senhor. Há uma componente aqui no hebraico que, na verdade, quando se diz aí a ti se pagará o voto, vem alguma coisa ligada a silêncio, como quem diz:
diante de ti fica bem o silêncio. E é algo que a nossa geração não está preparada para ouvir. O silêncio é algo que a nossa geração já não se sente mais confortável. Tem gente que tem mania de televisão. O sujeito acorda de manhã, pá, liga a TV. Para quê? Para ter aquela sensação de companhia. Tem alguém falando. A pessoa está em casa, está o rádio ligado, ou na rádio evangélica ou não. A pessoa está no carro, entra no carro de manhã, liga lá. Antônio Carlos, bom dia, meu amigo taxista, você que me dá aquela carona nessa hora da manhã. Bom dia, você que leva para o seu trabalho, a senhora dona de casa já está preparando a comida. Olha que coisa boa, estou sentindo o cheirinho. Daqui a pouco os olhos em horário, aqui não sei o quê. Ela falatório. É ou não é? O sujeito já começa ouvindo e ouvindo, e recebendo e recebendo e recebendo. Não há espaço para silêncio na nossa geração. E nós temos curiosamente um cântico que diz: eu te louvo, diz assim, no silêncio tu estás, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. A Bíblia diz isso, que é bom estar em silêncio. Jó vai dizer isso, que é bom estar em silêncio diante do Senhor. E nossa geração é uma geração que não consegue estar quieta. Até mesmo, aqui não, mas por aí, você vai encontrar muitos pregadores que não conseguem pregar se não tiver um aqui atrás no piano. É ou não é? A turma gosta, tem que ter um piano ali. Aí quando o pregador começa a se exaltar, ei meus irmãos, você vai vencer, você vai conseguir, o piano vai lá em cima. Aí daqui a pouco quando o pregador, mas Deus está vendo o que você anda falando, o piano vai soturno, criando um clima. Parece que a palavra tem a preeminência, mas ela não tem. Nós não conseguimos estar em silêncio nem mesmo nos nossos pensamentos. Há um texto na Bíblia que agora eu não me lembro onde está esse, mas esse diz assim, acho que é Provérbios ou Eclesiastes: quando estiveres diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras, pois Deus está no céu, e tu estás na terra. Há um outro texto também de um livro de sabedoria que diz o seguinte, esse é Provérbios: e o muito falar não falta transgressão. Temos tido esse tempo de qualidade com o Senhor? Me parece que Davi tem, porque Davi tem muito a agradecer ao Senhor. Davi tem muito a agradecer ao Senhor. E veja bem, Davi é aquele mesmo que escreveu lá no Salmo 51, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Ué, mas há uma dicotomia aqui, há um contrassenso. É para ficar em silêncio ou é para falar? É para falar, como quando Davi quis falar, porque ele estava calando o seu pecado, ele não confessou o seu pecado. Mas aqui ele hoje é alguém que louva e que diz que a Deus compete, ou melhor, espera o louvor. O que nós devemos trazer diante de Deus? É comum nós trazermos diante de Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas nós precisamos trazer diante de Deus o louvor.
e não fruto do nosso coração pecaminoso. É preciso oferecer diante de Deus os nossos votos, aquilo que nós prometemos e cumprimos em silêncio. E essa é uma época do ano, hoje é dia. Hoje a turma vai lá e vai fazer milhões de promessas para o ano novo. Esse ano eu vou emagrecer. Direto. Essa é a primeira, 01. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou arrumar um amor na minha vida. Esse ano eu vou fazer um curso e tal e coisa. Esse ano eu vou buscar não sei o que. Esse ano eu vou me aposentar. Promessas, promessas. Esse ano eu vou tratar melhor do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Promessas muitas vezes mentirosas e vazias. E nem a piada que eu vi ontem no Facebook. Dos 10 quilos que eu prometi que ia perder no ano passado, agora só faltam 15. É desse jeito. É assim, a gente é assim. Fala muito, discursa muito. Né? A gente faz isso. Flamenguista, esse ano vamos levar tudo. Não levamos nada. Tricolor, vamos ser campeão do mundo. E não deu. Botafoguense, então, não preciso nem falar, né, irmão Valdemiro? Os 7 rodadas, 8 de antecedência já estavam dizendo campeão, já estava vestindo faixa, fazendo tatuagem, campeão 2023 e nadou na praia. Só quem cumpriu esse ano foi o Vasco, que não caiu. Boa, olha que pérola que sai da mão do decano da igreja, do mais antigo, né? Falar menos para errar menos. É isso aí. Diante de Deus, as nossas palavras têm que ser comedidas. Diante de Deus cai bem o silêncio. Devemos louvá-lo mais, devemos ouvi-lo mais e falar dele menos. E o verso 2 já diz: ó, tu que ouves as orações, o Senhor nos ouve, a ti virá toda a carne. No fim das contas, meu irmão, é o que vai acontecer. Porque naquele grande dia, quando o Senhor vier, todos virão a Ele. Alguns para a salvação eterna, outros para serem julgados e sentenciados à morte eterna, perdição eterna. Mas o Senhor, Ele vai dizer aqui, o salmista vai dizer no verso 3, aquele que eu disse, preste atenção nesse verso. Você pode colocar, por favor, na tela, amigo? Verso 3 diz assim: prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Quem que o salmista está dizendo? Eu continuo pecando, sou homem, continuo sendo um homem pecador. Ou como disse Isaías no capítulo 6: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. O salmista está reconhecendo isso. Prevalecem contra mim as iniquidades. Nesse ano, talvez você tenha dito assim: esse ano vai ser um ano que eu vou orar muito mais. Esse ano eu vou buscar a face de Deus. Esse ano eu vou me ajoelhar e vou orar. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Talvez você tenha chegado no fim do ano sem ter cumprido nada disso e dizendo: poxa, eu não estou com nada mesmo. Não fica nervoso não fica desesperado não, porque o salmista está vivo. Ele mesmo disse: prevalecem contra mim as iniquidades. Ou como disse Paulo, que era muito melhor do que nós, o que Paulo falou? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É a lei da iniquidade que prevalece na minha carne. Quem me livrará? Nós temos esperança, porque assim como o salmista vai continuar o versículo dizendo que Deus perdoa as nossas transgressões,
nós podemos confiar que há um sangue sobre nós, há uma cruz na nossa vida, há um Senhor que nos ama, que deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos. Há um Senhor que deu a nós o selo do Espírito Santo. Há um Espírito Santo que habita dentro de nós, que sim se entristece com os nossos pecados, mas ele também nos aponta o erro, como apontou para Davi. E Davi disse, então, confrontado com o seu pecado: quando eu me calei, os meus ossos se secaram. Por que os ossos dele se secaram? Porque o Espírito incomodava. E na sequência ele vai dizer: não retires de mim o teu Espírito. É impossível que o Senhor retire de nós o seu Espírito. A palavra diz que o Espírito Santo é o selo da promessa. Ele nos deu, e Ele não dá o seu Espírito por medida. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Você já pensou Pensa num líquido. Pensa num líquido que o melhor exemplo que eu poderia dar, vocês todos vão acompanhar, seria a nossa impressora, aqui da nossa secretaria. Aquela impressora, ela usa vários canos bem pequenininhos para levar até os cartuchos a tinta. É daquele negócio cheio de tinta, a gente bota aqui do lado de fora, enche e a tinta vai escorrendo e vai chegando e vai sendo usada. Se aquela impressora ficar sem usar, esse tipo de impressora não pode ficar sem usar, porque na medida que você deixa de usar, a tinta começa a secar ali na saída. E aí quando você vai querer usar para imprimir, se a tinta azul não estiver fluindo, você vai ter riscos de tinta azul, não vai ter tinta azul. Se é vermelho ou amarelo, da mesma forma, fica uma impressão imperfeita. Mesma forma o nosso coração, essa aí todo mundo aqui sabe como funciona. O que é um infarto? O infarto nada mais é de que um vaso no coração que fica fechado. A gordura vai passando ali e ela trava. Aí travou, já é. Então o que acontece? Da mesma forma, uma isquemia e esse tipo de coisa que mexe com o nosso sistema circulatório. Se travar, se o sangue não circular, já era. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele é, biblicamente falando, o Espírito Santo, ele é um vento. O Espírito Santo, a palavra Espírito, ruar, no Antigo Testamento, ou pneuma, no Novo Testamento, é a mesma palavra para vento. O Espírito, ele é um vento, e Jesus compara isso, diz: o vento sopra onde quer, da mesma forma o Espírito. Então, meus irmãos, nós precisamos dar vazão ao Espírito. Nós precisamos abrir o coração para que o Espírito flua, para que o vento do Espírito flua, ou como Jesus mesmo disse para aquela mulher lá na beira do poço: aquele que crê em mim, dele brotarão rios de água viva. E quando Jesus diz água viva, não quer dizer água viva, espiritual. Não espiritualiza, não. O que ele está falando, quando a Bíblia usa o termo águas vivas, ele quer dizer águas que brotam, que fluem, que não param, não é uma água parada, estagnada, é uma água que flui o tempo todo. Isso é o que significa água viva. Se nós não dermos vazão, se nós não dermos lugar ao Espírito e deixarmos fluir, a coisa não vai acontecer e a gente vai extinguir o Espírito. Não é o que a Bíblia diz? Não extingais o Espírito. Olha aqui novamente: prevalecem as iniquidades, mas tu perdoas as transgressões. Se o nosso sistema circulatório espiritual começa a ficar fechado por coisas da carne, pelas obras da carne, é preciso
que nós confiemos em Deus, porque Ele tem o remédio, Ele tem a solução para tirar tudo isso. E a Bíblia quantas vezes vai nos dizer: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Verso 4: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. E por aí vai. Meus irmãos, é importante nós olharmos para o Senhor e olharmos para nós, fazemos uma reflexão do que passou. Como foi a nossa vida espiritual ao longo de 2023? Lemos a Bíblia como deveríamos ler? Veja bem, uma coisa é ler a Bíblia. Ler a Bíblia qualquer alfabetizado lê. Outra coisa é devorar a Bíblia. É deixar Deus falar. Deus fala com você em um versículo às vezes. Às vezes um versículo. Eu, no meu coração, há umas 2 semanas já, eu tenho um versículo que Deus está usando, que está falando no meu coração, que está fluindo, que é Apocalipse capítulo 5, versículo 9, em que lá no céu diziam ao Cordeiro: digno é o Cordeiro, pois tu és digno de abrir o livro e quebrar os seus selos. A dignidade que só Jesus tem de abrir o livro da vida, de quebrar os seus selos. Por quê? E o versículo continua: porque com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua e nação. Um versículo. Deus pode falar com você em um versículo. Não adianta você ler 8, 10 capítulos para cumprir tabela. Não, eu fiquei devendo 4 capítulos ontem. Irmão, deixa Deus falar. Deus pode mudar a sua mente, o seu coração, a sua vida com um versículo. Pode ser: Jesus chorou. Jesus chorou pode ser o suficiente para Deus falar: você precisa mudar de vida. Deixa Deus falar contigo. Não importa se em um capítulo, em 4 capítulos, em um versículo, em uma palavra. Deixa Deus falar contigo. Porque, como lemos aqui, Ele limpa as nossas iniquidades. Elas prevalecem, mas o Senhor, Ele perdoa as nossas transgressões. Se nesse ano você sente que ficou devendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então tá, para o ano, que ano que vem para agora? Deus não é o Deus do ano que vem, Deus é o Deus do hoje, do agora, do dia que se chama hoje. Se ouvires a sua voz, quantas vezes o Senhor diz isso? É para hoje. Deus não é o dia do fará, será. Deus é o Deus do agora, do hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, é para hoje. Até aqui fui falho na leitura bíblica. Foi? Deus confrontou com essa palavra? A partir de hoje, já começa hoje, já pega a tua Bíblia. Antes de mais nada, faz uma oração: Senhor, ilumina o meu espírito, para que eu possa aprender mais de ti. Até hoje a tua oração era assim, aquela do Senhor, tu sabes, aí dorme. Não. A partir de hoje, ora, entrega ao Senhor 1 minuto de oração, 2 minutos, 5. Veja onde você vai chegar em 31 de dezembro, se não desistir, se não parar. Até hoje foi assim: eu vou à igreja, porque a igreja está lá, é domingo e tal. Deus falou no teu coração. A partir de hoje entenda: você é a igreja, você é o que move essa igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo, sim, para nos abençoar, mas o Espírito nos dá dons espirituais,
Deus deu dons ao irmão Valdemiro que não me deu. Deu a mim outros que não deu a Andréia, e a Andréia uns que não deu ao Paulo. Portanto, como Ele deu esses dons espirituais a todos nós aqui, quanto mais nós andarmos juntos, como igreja, em comunhão, mais o Espírito Santo vai se manifestar através de nós. Diz lá em Provérbios, capítulo 7, versículo 27, aliás, capítulo 17, versículo 27, assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o seu companheiro. É preciso entregar o louvor ao Senhor, ainda que imperfeito, ainda que tendo pecados e iniquidades, porque a perfeição nós vamos atingir do lado de lá. Hoje nós somos salvos, hoje nós estamos em processo de santificação, mas haverá um dia que eu não entendo como gente imperfeita como nós, mas o Senhor disse: um dia nós seremos glorificados e receberemos uma pedra com um novo nome, receberemos umas vestes brancas, seremos verdadeiramente puros e purificados pelo Senhor. Como não louvar esse Deus? Como não caminhar em direção a isso? Como não buscar na palavra de Deus e entender mais e melhor esse processo? Como não esperar para 2024? Muito mais do que tivemos em 2023. Veja que o salmista está dizendo coisas que Deus faz, são sinais. O bem que Deus faz hoje nesse mundo cheio de pecado já são sinais daquilo que Ele fará por nós. Olha a partir do verso 5: com coisas tremendas de justiça nos responderás. Nós que somos injustos, Ele nos fará coisas grandes de justiça. Ó Deus, a nossa salvação, Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar, e o que pela sua força consolida os montes cingidos de fortaleza. Tudo está nas mãos do Senhor. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas, o tumulto das nações. Os que habitam nos confins da terra temem os seus sinais, e Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Nesse mundo de pecados, neste vale de lágrimas, Deus age dessa forma maravilhosa. Podemos esperar grandes e maravilhosas coisas do Senhor. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparado. Quarta-feira eu falava aqui de uma parábola pouquíssimo falada do Senhor Jesus, a parábola da semente. Todo mundo aqui conhece a parábola do semeador, né, que está lá em Marcos, no capítulo 4. Mas a parábola da semente, ela é curtinha, e ela fala das grandes obras que Deus faz no nosso coração, quando Ele vai dizer assim: o lavrador, ele lança a semente na terra, e tendo lançado a semente na terra, ele fez a parte dele, a semente está lá, ele esconde na terra e molha. Mas há uma coisa que acontece, que a partir dali ele não tem ingerência nenhuma. O lavrador, enquanto ele está dormindo, a semente está crescendo, sem que ele saiba como aquilo está acontecendo. E durante o dia, na ausência do lavrador, ela está lá, ela está crescendo. Dia desse, algumas semanas atrás, eu plantei umas sementes de tomate que minha mãe me deu. Helena olha ontem e falou: caramba, o tempo tomateiro já está desse tamanho assim, já está assim com um palmo aberto. Daqui a pouco estou comendo tomatinho e cereja lá em casa. Como isso aconteceu? Só me resta dizer igual o Chicó: não sei, só sei que foi assim. Uma semente do tomate, uma coisa chata, né, fininha, igual uma folhinha de papel, está lá dando tomateiros. Tem uns 3 tomateiros lá. Botei, no mesmo dia eu botei
Pimenta biquinho está crescendo também, a pimenta biquinho. Vejam, nós não sabemos como isso acontece. É Deus que dá o crescimento. Deus prepara a terra, Deus nos dá a alegria. Deus deu essa lição ao profeta Jonas, uma lição pouquíssimo entendida do profeta Jonas, quando ele diz para Jonas que ele tinha que ir naquela grande cidade de Nínive, uma cidade cheia de pecado. E Jonas, ao invés de ser executor da ordem de Deus, ele resolve ser juiz no lugar de Deus. Ele diz: eu não, eu quero que essa turma de Nínive se lasque para o inferno com eles. Quando as coisas viram, Jonas vai à cidade de Nínive e ele prega, todos, grandes e pequenos, se arrependem do seu pecado. Quem é que fica chateado na história? Jonas, um profeta, que deveria estar feliz por ter cumprido aquilo que Deus falou, que deveria estar feliz por ter abençoado toda uma geração com a ordem do seu Deus. Ele ainda discute com Deus: eu não queria vir para cá, porque eu sabia que o Senhor é Deus bondoso e grandioso em perdoar, e que o Senhor faria essa obra na vida desses caras. E o que acontece a seguir? Mais uma parábola de semente. Começa a nascer ali onde Jonas está, uma aboboreira. E Jonas se alegra com a aboboreira, uma coisa que ele não fez nada para acontecer. Apareceu ali aquela aboboreira, e aquela aboboreira começa a crescer, e ela, quem já teve abóbora em casa, já é o meu caso, já tive, a abóbora ela nasce encarando no chão, né? Então ela começa a subir, e Jonas fica chateado com aquilo, fica maravilhado com aquilo, e Deus vai e mata a aboboreira de Jonas, ele fica perturbado com aquilo. E aí Deus dá a lição para ele: você fica feliz por causa de uma simples aboboreira, uma planta que hoje vive e amanhã já era, uma simples planta que você não plantou, mas que está aí crescendo, está te alegrando. Como eu não me alegraria muito mais em ver os frutos da grande cidade de Nínive? Meus irmãos, o nosso Deus é grandioso em perdoar. Às vezes a gente é que não se perdoa, fica: poxa, mas eu aprontei, eu fiz aquilo, eu cometi tal pecado, eu não consegui mudar aquilo. Meu irmão, entrega na mão de Deus. De novo, vale a pena ouvir de novo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Veja, o Senhor faz essas grandes coisas aqui pela terra, e vai dizer no versículo 11 que ele coroa o ano. Nós estamos no fim do ano. O que o salmista vai chamar de a coroa do ano para ele: tu coroas o ano com tua bondade, da tua bondade, as tuas veredas destilam gordura. Deus é que nos dá o alimento, Deus é que nos deu o alimento até hoje, ele vai continuar nos dando o alimento no ano que vem. Deus não falhou até 2023, ele não vai falhar a partir de 2023. Mas aí eu reverto agora numa pergunta: e nós? Nós certamente, todos nós, inclusive eu, não estou me tirando da história não, todos nós, com certeza, até 2023, fomos e temos sido imperfeitos. Mas como tem sido a resultante da tua vida com Deus? A resultante, para quem lembra das aulas de física, é assim: tem um eixo vertical, um eixo horizontal, e você vai fazendo o gráfico. O gráfico da tua vida espiritual está crescendo, está chegando para perto de Deus, esteve crescendo e começou a cair, ou está ali no zero? É tempo de olhar para frente, de tomar uma decisão, de entregar, de confiar, de dizer ao Senhor: meu Deus, eu vi hoje no Salmo 65 que o Senhor é digno de louvor. A partir de hoje eu quero me comprometer em buscar ouvir mais das tuas coisas e te dar mais louvor.
Eu quero me comprometer em reclamar menos, porque a gente é campeão em reclamar, não é verdade? A gente é campeão em reclamar. Até eu vi uma no Facebook essa semana que eu tive que rir. A pessoa botou assim: eu resolvo, reclamo, mas resolvo. Seria melhor resolver sem reclamar? Seria mais bonito botar assim: eu resolvo, coloco nas mãos de Deus e resolvo. Que tal se a gente pudesse ser mais assim, já a partir de hoje? Morde a língua ao invés de reclamar. Mas nada, está tudo bem. O Senhor é Deus, Ele vai à frente, Ele me abençoa. Mas está muito calor. Opa, mas Deus me deu a chuva. Aí no outro dia estava fresco. Mas está muito frio, mas Deus me deu o agasalho para eu me agasalhar e ficar mais tranquilo. Mas a minha mulher é muito chata. Não, mas e você? É isso tudo de marido que você está pensando? Ou vice-versa? É preciso a gente colocar essas coisas em perspectivas. Entrega o teu caminho ao Senhor, verdadeiramente. Entrega ao Senhor louvor, mais louvor e menos reclamação, mais adoração e menos mimimi. Busca mais ao Senhor, que quanto mais você buscar ao Senhor, mais você vai ver as bênçãos. O hino está certo. O hino está certo. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Um pastor amigo, que certamente é organizado, eu estive vendo a rede social dele essa semana, aí estava lá, ele, os 2 filhos e a esposa, diante de um prato, e naquele prato um monte de papeizinhos, certamente eram motivos de oração recebidos ao longo desse ano, e ali dizia embaixo: agradecemos ao Senhor por tantas bênçãos recebidas. Olha que coisa boa, que ideia boa, né? Anotar aquilo que o Senhor fez por nós, anotar aquilo que nós recebemos. Há tantas orações que são tão difíceis de a gente ver resultados, gente que ora 30 anos, 40 anos por alguma coisa, mas há coisas que a gente ora e Deus responde no ato, no dia seguinte. Essa semana teve algo na minha vida assim. Às 5 da manhã estava eu orando: Senhor, essa situação tem que se resolver, me ajuda com isso. Horas depois, a situação estava respondida. Horas depois. Porque o Senhor é bom. 3 metas para o ano novo, para a gente fechar aqui a nossa palavra. Entrega, confie e saiba que Ele fará. Vocês podem dizer amém a essas metas? Entrega, confie e saiba, creia que Ele fará. Senhor, Tua palavra foi pregada, foi ministrada, o Teu Espírito Santo falou, e esse seja verdadeiramente um tempo da minha parte, da parte de cada irmão aqui, que nós aprendamos mais uma vez a entregar nossos caminhos, nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas chatices, os nossos pecados diante do Senhor. Que nós possamos confiar sempre que o Senhor é Deus que perdoa a iniquidade, é Deus que levanta o caído. Que nós possamos confiar que o Senhor é Deus que tem as nossas vidas nas Suas mãos, e todos os nossos cabelos estão contados. Muito obrigado por isso. E que nós possamos crer, verdadeiramente crer, que tudo o Senhor fará, porque a nossa vida está nas Tuas mãos. Nos abençoa, Pai, hoje, nesse dia que se chama hoje, e também abençoa a nossa igreja ao longo do próximo ano. Que aquele irmão que está enfraquecido na fé seja fortalecido pelo Teu Espírito Santo. Que nós, que ainda estamos caminhando,
possamos buscar aqueles que porventura tenham caído ou estejam fraquejando na fé, e caminhar com eles e levar mais uma milha. Que nós também possamos olhar para aqueles perdidos na nossa família, no nosso entorno, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso condomínio, e buscar os perdidos com a tua palavra, crendo que, assim como a parábola da semente, é o Senhor que vai dar o crescimento, crendo que o Senhor tudo fará no nosso trabalho, que o Senhor tudo fará na nossa família, que o Senhor tudo fará no trabalho da nossa igreja, Pai, que nós vamos plantar, mas o Senhor dará o crescimento, o Senhor dará a frutificação. Ó Pai, que nesse ano haja batismos nessa igreja, que nesse ano haja mais gente aqui, Senhor Deus, com braços estendidos para o alto, em louvor ao Senhor, com os joelhos dobrados no chão, em rendição, confessando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Derrama mais do teu Espírito sobre nós, Senhor Deus. Mais de ti, mais de Cristo queremos obter, mais do teu amor também. Ser conosco, nos abençoa ainda nessas horas que restam deste ano. E, por favor, Senhor Deus, ser servido de nos usar mais em 2024, para a honra e glória do teu nome, no nome santo, puro, imaculado, maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, por quem oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor?